Bom dia. Vou tentar aqui falar para vocês o que eu acho que, eu acredito, não é? Acredito que me levou a estar aqui nessa manhã, palestrando para vocês no TEDx, que é de suma importância no mundo todo. Numa noite de fevereiro de 2014, no país Peru, numa cidade pequena, num jogo de futebol, onde eu jogava pelo Cruzeiro, pela Taça Libertadores. Ao entrar em campo no segundo tempo, toda vez que a bola vinha em minha direção, onde eu pegava na bola, ouvia um som de macaco, e, enfim. E isso foi aumentando a cada minuto dentro do jogo. E como nós estávamos perdendo o jogo, a gente fica ligado na tensão da partida, por ser uma partida importante. Nem me toquei no que estava acontecendo, até porque é uma coisa que não era a primeira vez que tinha acontecido, a gente vai se acostumando e vai superando tudo isso. Ao término do jogo, faltava um pouco tempo para acabar o jogo, eu estava na linha do lado do campo, quando terminou a partida, já estava toda a imprensa na beira do campo, e a imprensa veio em minha direção, eu imaginando que se falaria do resultado, porque a gente tinha perdido o jogo. Na minha cabeça já estava com a resposta pronta, porque as perguntas no futebol normalmente são sempre as mesmas, né? Então, as respostas também são as mesmas. Então, já estava com ela pronta, fica fácil, né? Então, imaginei que perguntaria por que perdeu, por que não fez o gol, então já tinha aquelas mesmas respostas prontas. E, para minha surpresa, isso tinha de 3 a 5 segundos que tinha acabado o jogo, foi muito rápido. A pergunta foi diferente de todas que eu tinha escutado ao término de um jogo. A pergunta foi o seguinte: eles me perguntaram o que eu sentia, como eu me sentia depois de ter conquistado tantos títulos, jogado em tantos países, está sofrendo aquele ato de racismo ou injúria, não lembro muito bem como que ele falou, mas num país vizinho ao nosso. E aquilo me surpreendeu, porque, como eu falei, imaginava a mesma pergunta. E aquilo me surpreendeu e eu fiquei meio sem a resposta. Eu peguei o gancho dele. Simplesmente, como eu não tinha a resposta, eu peguei o gancho da parte que ele falou de conquistas e de títulos que eu tinha vencido na minha carreira. Eu falei simplesmente que trocaria todos os meus títulos por uma igualdade racial, social, enfim, foi o que eu falei, mas foi muito rápido. E, ao término, fui para o vestiário, tomei um banho, não pegava o celular no estádio, era uma cidade muito precária, no hotel também pegava muito pouco. Cheguei no hotel, já era tarde aqui no Brasil, 1h, peguei o telefone, como de praxe, liguei para casa. Quando eu liguei para casa, minha família, minha esposa, meus filhos, todo mundo perguntando o que tinha acontecido, como que eu estava. Eu falei, estou normal, perdi o jogo, né? Chateado, mas faz parte. No esporte é isso, você ganha, você perde. Achando que era isso que estavam perguntando. Minha família, não, mas isso que aconteceu, tal, e eu não estava sabendo de nada. Como não tinha internet, nada lá no quarto, era muito ruim lá a situação. Aí ela falou, não, está saindo em tudo que é site, no mundo todo. O presidente do país falou sobre isso, a presidente aqui também, e vários atletas do mundo todo, muitas pessoas falando no assunto. E aí eu fiquei preocupado, porque eu sou um cara que não gosto muito da questão de mídia, sempre gostei de ser valorizado somente pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu conquistei, né? Não gosto dessa questão de... E começou a me assustar isso, e eu desci no saguão para falar com o assessor de imprensa que estava acontecendo. Aí, quando eu cheguei lá, tinha muita gente na recepção, imprensa de todo lugar que estava ali, cobrindo o jogo. E eu subi rápido, ele foi no meu quarto, o pessoal quer falar contigo. Eu falei, não tem nada para falar, não. Aí, fala que eu estou dormindo, que eu vou dormir, inventa qualquer coisa. E aí, quando eu acordei no outro dia, pegamos o voo, cheguei no Brasil, a coisa maior ainda, maior.
E aquilo me assustou, porque eu não queria ver meu nome girando assim tanto. Lógico que não fui eu que procurei aquilo, o que eu fiz foi simplesmente dar uma resposta de quem não estava preparado para o assunto, mas foi uma resposta que vem do meu coração. É o que eu imagino, né, que todo combate, qualquer guerra, qualquer coisa, ela tem que ser, a única solução para mim é no amor, né? Então foi o que eu respondi ali, que trocaria todos meus títulos pela igualdade. Foi o que me veio na cabeça, aproveitando o gancho. E a coisa começou a se falar cada vez mais, e até que tocou meu telefone, né? E quem me ligou foi o Adinorá e o Manuel, né, que são representantes da CUFA, que é a Central Única de Favelas, onde a gente já fez alguns projetos juntos de futebol nas comunidades. Então, já éramos parceiros em outras atividades. E falou sobre a gente, né, até porque a coisa estava muito grande, de criar uma campanha, um projeto, alguma coisa. E começamos a falar sobre nomes, sobre como poderia ser feito. E lembro que vários nomes que foi citado, aí tinha um nome que era chutando o racismo, porque nós estávamos falando sobre, era perto da Copa, enfim. E aí chegamos à conclusão, eu dei uma sugestão de nome, que eu achava que o nome deveria ser chutando o preconceito, e imediatamente eles concordaram, porque também tinha essa ideia de que nós deveríamos falar não somente do racismo, mas de todo o preconceito, até porque eu acredito que quando eu estou, né, palestrando e falando sobre preconceito, eu não preciso falar que eu sofri ou que venha a sofrer, ou é pela cor da pele, ou pelo cabelo, enfim. Assim como eu acredito também que quando tem um deficiente, um cadeirante ou um obeso falando aqui, não precisa falar que o que ele venha a sofrer ou sofreu é do problema dele. Nós somos, pelos olhos, a gente vê muita coisa, e imaginamos, e todos nós temos um pouquinho de preconceito no nosso coração, tanto negro, branco, enfim, nós temos isso, e o que eu tento passar é que nós primeiro aceitamos isso, né, que nós temos, e tentamos evoluir, melhorar. E aí foi criado o projeto Chutando o Preconceito, um projeto que a primeira ação foi no Shopping Total. A gente fez uma atividade muito legal, muita gente participou, gente influente, tanto no futebol como na mídia. E isso acabou correndo o Brasil todo, onde fiz 16 palestras no ano, só em 2014. E não fiz mais porque estava jogando e não tinha tempo. E muitas dessas palestras eram no modelo de perguntas, de respostas. E que me surpreendia muito que, cada vez que palestrava, as pessoas, sempre nas perguntas, tinham umas perguntas repetidas, assim, que era de como que eu superei isso, como que eu tive essa tranquilidade para superar ou para viver isso e ter calma. Porque isso não foi a primeira vez que aconteceu com um atleta, isso já aconteceu há muito tempo, principalmente na Europa, acontece direto. E na maioria das vezes o atleta, até com direito ou não, mas cada um reage de uma maneira. Muitos saíram de campo, muitos jogaram a camisa, muitos reagiram até xingando o torcedor, né? E eu acredito que cada um reage de uma maneira. E a maneira que eu reagi foi essa. Só dei uma frase bem curta, mas eu acho que foi esse o que se diferenciou e o que impactou. Então, se perguntavam muito isso, como eu, como pessoa, tinha reagido assim. E eu não poderia falar como eu reagi assim, sem falar como foi a minha vida, né? Porque a gente não faz nada que nós não estamos preparados. Né? E minha preparação, a minha base, né? Eu sempre falo que eu tive uma base muito boa. E eu vou explicar para vocês a minha base familiar, que foi muito boa. É uma base onde eu fui criado só pela minha mãe, praticamente. Com 7 anos, meu pai abandonou nós, e ficou eu e uma irmã mais velha. Uma base onde a minha mãe saía às 7 horas da manhã e voltava do trabalho às 6. E lembro, né, que é uma das coisas que eu tenho a memória muito... Trago a memória muito isso, que a minha mãe, quando chegava sexta, sábado e domingo, principalmente sexta e sábado,
como ela trabalhava num clube, nesse clube tinha festa, bailes, então ela fazia uma hora extra, né? E era onde vinha alguma coisa diferente, né? Então, eu lembro que eu chegava do futebol, onde eu gostava de jogar, 6 horas em casa, e a minha mãe falava, oh, filho, não faz barulho que a mãe vai ter que sair às 10 de novo para trabalhar. Então, eram as 3 horinhas que ela tinha para dormir, para voltar a trabalhar, que ela trabalhava a madrugada toda. Então, isso é a base que eu tenho, a memória que eu tenho de infância é uma memória de trabalho, que eu chegava em casa, minha mãe tinha acabado de chegar do trabalho e já estava descansando para trabalhar de novo. E eu acordava de manhã e ela chegava às 7, 8 horas da manhã e trazendo alguma coisa diferente, assim, talvez uma coisa para comer que eu não via a semana inteira. Então, na minha cabeça, eu imaginava que o trabalho, a honestidade, a disciplina de horário que ela tinha, tanto de dormir para sair já, que isso trazia coisa boa, porque eu acordava de manhã, ficava na janela esperando e vinha cheia de sacola, eu saía correndo para pegar. Então, isso, eu fui crescendo com isso, que imaginando que trabalhar e cumprir os horários era coisa muito boa, porque quando eu pedia um tênis, alguma coisa, ela falava, essa semana eu vou trabalhar mais tempo, então eu vou conseguir comprar o tênis. Então, a base que eu tive foi de trabalho, de honestidade, de cumprir horários, enfim. E isso foi uma das coisas que eu fui levando na minha carreira. Desde o tempo que quando eu cheguei no Grêmio, com 15 anos, que eu sempre falo que eu fui educado dentro do esporte, né? Por isso que eu incentivo muito todas as escolas que têm o esporte junto, ou a música, enfim, qualquer coisa que discipline, que mantenha horários, enfim. Eu acabei levando isso a minha vida inteira. Então, eu sempre respondi para as pessoas que o horário, o trabalho, foi a minha base. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente se colocando e, às vezes, até usando isso como desculpa, que não teve base, que foi criado só pela mãe ou só pelo pai. E eu não vejo que isso que foi o que fez a falta para ele, eu não vejo isso. A minha base, eu posso dizer que eu tive muita base e fui criado só pela minha mãe, e minha mãe praticamente trabalhando o dia inteiro. Então, na verdade, como foi falado aqui, a gente escolhe o nosso destino, a gente escolhe o que a gente quer pegar de exemplo. Eu podia muito bem usar isso como desculpa, fui criado só pela minha mãe e não via ela praticamente, só via à noite, e podia usar isso como desculpa e me tornar mais uma pessoa sem objetivo, sem foco, sem profissão. E muitas pessoas podem falar, mas teve sorte. Eu falei, eu tive muita sorte mesmo. E toda vez que a sorte me encontrou, ela me encontrou trabalhando. Isso foi a grande sorte que eu tive, né? Sorte, quando chegou até mim, eu nunca estava sem fazer nada. Estava sempre trabalhando, esperando ela. Essa é a sorte que eu tenho na minha vida, de ter tido um exemplo da minha mãe, um exemplo de muita luta, de muito trabalho. E queria falar para vocês que me orgulha muito, né, de ver num sábado de manhã pessoas diferentes de idade, de profissões, enfim, preocupadas com todos os assuntos que vão ser falados aqui. Isso mostra que nós temos condições de ser um país melhor, de ser uma pessoa melhor. Isso me estimula, porque num sábado de manhã, a gente com folga, podendo fazer tanta coisa, a gente está aqui para escutar histórias diferentes, vidas diferentes. Isso mostra que nós temos pessoas dedicadas, pessoas que podem mudar o mundo, como foi falado aqui, cada um mudando o seu, a gente vai chegar a um objetivo maior, cada um tentando mudar o seu mundo. E isso foi uma das coisas que me levou, que me estimulou a cada dia mais não me tornar simplesmente um jogador, me tornar uma pessoa, porque eu sempre pensei que, né, o dia que eu parasse de jogar futebol, eu ia ter que dar conta de o Paulo César como pessoa, mesmo com os erros, com o acerto, porque nós somos humanos, temos muito isso, mas procurar sempre ter uma vida que eu pudesse seguir pós o futebol, com respeito como homem, porque eu acredito que quando a gente tem um talento ou faz algo,
muitas vezes as pessoas nos aturam pelo talento que a gente tem. Mas quando a gente é homem e tem uma disciplina, as pessoas nos aturam e nos respeitam, na verdade, não nos aturam, gostam da gente pelo nosso caráter. E isso é uma das coisas que eu aprendi e que queria passar para vocês, que através do trabalho, através da honestidade, a gente consegue alcançar nossos objetivos. E tenho aprendido nos últimos anos, né, a grande malandragem do século, né? Quando eu falo essa palavra malandragem, muitas pessoas se assustam, né? E eu também não gosto dessa palavra malandragem, mas eu tenho aprendido isso, tenho vivido isso nos meus últimos anos de carreira, principalmente por trabalhar fora do futebol também, tanto parte social como também as minhas outras áreas particulares, que a grande malandragem do século é a honestidade. Isso é uma coisa que parece muito simples, né? Mas a honestidade hoje é a grande malandragem do século, tanto no business, tanto no dia a dia, tanto com as pessoas. Está muito difícil de ter isso. Hoje todo mundo já pensa na sua vantagem, onde é que vai ganhar, o que eu vou ter para estar lá. Então está muito difícil viver isso. Eu tenho vivido isso nos meus últimos anos de carreira, e isso tem me dado uma alegria muito grande. E né, não estava combinado, mas eu vou confidenciar para vocês aqui que eu vou parar de jogar agora em abril, né? Estou dando em primeira mão aí, senti isso de falar aqui, e vou parar com uma honra muito grande. Obrigado. Obrigado. Talvez o que todo o jogador, todo atleta sonha é anunciar isso num estádio cheio, como eu vivi a vida inteira. Mas para mim o orgulho maior é poder estar anunciando isso numa sala onde tem tanta gente formada, tanta gente capacitada. Meu sonho, desde como eu comecei a me entender como gente, era poder um dia estar em cima de um palco falando para pessoas que verdadeiramente são ídolos, que para mim o verdadeiro ídolo é um professor, é um médico, é aqueles que educam, aqueles que formam. Para mim esse é o verdadeiro ídolo, é aquele que salva a vida, aquele que cuida de vidas. Então eu poderia estar fazendo isso num estádio lotado, mas eu me orgulho muito de estar podendo fazer isso. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu sei que as pessoas que estão aqui são pessoas que influenciam as vidas de verdade. Muito obrigado. Foi essa maneira que eu chutei todas as dificuldades da minha vida. Eu quero saber como vocês vão chutar cada dificuldade da vida de vocês.